Moeko está ansiosa para o dia do São Valentim, e Yamada sugere um plano de ação para ganhar chocolates. Moeko sugere de fazerem chocolate e distribuir para os garotos, chamando a atenção de Ichikawa, já que nenhum garoto recusaria chocolate da Yamada, e pergunta se Ichikawa concorda. Yamada fica preocupada que isso possa passar a ideia errada, mas cede pois quer que Moeko a ensine. Então combina de fazer as coisas na casa dela e olha para Ichikawa, que se pergunta por que está incluso nisso. Ichikawa está na frente do prédio de Yamada refletindo, quando Chihiro e Serena o cumprimentam. Chihiro pergunta o que ele está fazendo ali. Ele responde que só estava de passagem e começa a andar. Então percebe que não foi convidado diretamente, mas Yamada lhe enviou o horário para se encontrarem. Moeko pergunta o que houve e o arrasta de volta. Ichikawa aperta o botão do elevador, se perguntando se são amigos. Yamada se decepciona comendo chocolate. Moeko avisa Ichikawa que a mãe da Yamada é bem rígida. A mãe o recepciona com um sorriso, mas sua expressão muda ao ver um garoto no meio do grupo e começa a questioná-lo sobre seu relacionamento com sua filha. Moeko finge ser a namorada dele, deixando-o surpreso, assim como Yamada. Ichikawa continua acreditando que não deveria ter vindo. Yamada o ajuda a colocar o avental, mas para quando sua mãe os olha. Então Moeko assume seu lugar. As Yamada fazem expressões opostas. Ichikawa sente que isso não está certo. Eles começam a preparar os chocolates. Moeko chama Ichikawa pelo nome e Yamada fica triste. A mãe fica interessada em como eles começaram a namorar, mas Yamada pede para ela os deixar em paz. Moeko fala pro Ichikawa já ir pensando sobre o White Day. Depois pergunta qual a comida favorita da Yamada. Chihiro diz que não sabe, então conta de quando a conheceu e sua primeira impressão dela, e que tem certeza que Yamada gosta dela. O grupo a ignora e volta a fazer os chocolates. Chihiro continua e explica o porquê de sua certeza. Ichikawa reflete sobre seu relacionamento com Yamada. A mãe volta dizendo estar preocupada em deixar as crianças sozinhas, então Yamada pede para ela ficar no sofá. Moeko cochicha para Ichikawa que precisam combinar a história deles e pede para ele a chamar pelo nome. Serena vê sua amiga ficando cada vez mais triste, então bate na mesa e diz que isso está errado. Todos se assustam, mas Chihiro continua preparando os chocolates. Enquanto Ichikawa lava a louça, Yamada pergunta se ele está se divertindo, fazendo uma expressão de indiferença. Ele foge dizendo que vai ao banheiro. Ichikawa decide ir embora, mas seu imaginário fala que ele precisa resolver um mal-entendido com a mãe da Yamada antes, pois vai ser difícil explicar caso ele e Yamada comecem a namorar. Ichikawa diz que não tem problema, já que isso nunca acontecerá. O imaginário o pressiona e Ichikawa o manda não se intrometer, já que só ele quem irá se machucar. O imaginário concorda e some. A mãe da Yamada pega Ichikawa indo embora. Ichikawa reflete que milagres não acontecem, que as chances são inexistentes. Ele se vira, revela a verdade, pede desculpas e vai embora. Então pensa que ainda quer acreditar em milagres e em si mesmo. A mãe sai de casa para falar com ele e comenta que conversou com a mãe dele na reunião de pais. Antes que ela pudesse falar algo, Yamada interrompe e pede para ela voltar para dentro. Ichikawa começa a ir embora, mas Yamada segura sua blusa e pede para ele ficar. Depois pergunta por que ele não contou a verdade antes. Ele responde que acabaria fazendo-a mentir para a mãe de novo, que deveria conhecer os pais dela apropriadamente. Eles voltam para dentro e encontram um homem alto e grande preparando chocolates e as garotas apavoradas. Ichikawa também fica apavorado. O pai da Yamada sai da sala, deixando as garotas mais assustadas. Yamada agradece Moeko e pede desculpas. Chihiro pergunta se era o pai dela. Yamada diz que sim, um chefe de cozinha francesa. Ichikawa se lembra de tê-lo encontrado em frente ao elevador e torce para que ele não se lembre daquele encontro. O pai da Yamada olhava para Ichikawa por uma fresta na porta. Quando Ichikawa estava para falar algo para Yamada, o pai dela se aproxima deles, fazendo-o se separar. O pai vai até Ichikawa e o encara, então pergunta se ele gosta de jogos. Ichikawa, confuso, estava jogando videogame com o pai da Yamada. A mãe pede desculpas pelo marido que não tem senso de espaço pessoal. Yamada pega o controle de Ichikawa por trás e fala que irá jogar também. Ichikawa pergunta qual é a dessa situação. Moeko aparece e Yamada devolve o controle. As Yamada deixam os garotos jogando. Moeko vai até Ichikawa e comenta que a filha não se parece com o pai. O pai prende o cabelo e Moeko se apaixona. As meninas terminam o chocolate e Moeko pergunta se o pai pode experimentar. Yamada puxa Ichikawa para trás da cortina e dá um chocolate para ele. Ele come e Yamada pede a opinião dele. Ele diz que está muito doce, mas que é só seu gosto pessoal. Ela come o resto do chocolate e diz que está feliz por ele ter vindo. Enquanto vão embora, Serena pergunta se Ichikawa já esteve na casa da Yamada antes, já que ele foi até o banheiro sem hesitar e sabia o andar que ela mora. Moeko pergunta por que ela gritou se já sabia de tudo. Serena explica que ela estava se divertindo demais, mesmo tentando ajudar, sem contar a expressão da Yamada, mas pede para deixar quieto. Ichikawa para e agradece às garotas, depois as alcança dizendo que vai para o mesmo lado. A irmã de Ichikawa fica surpresa por ele ter ido até a casa da Yamada preparar chocolates. Ele se defende falando que foi em grupo, com as amigas dela.
A irmã pergunta se ele está montando um harem. Ichikawa reclama, mas sai correndo quando recebe uma ligação da Yamada. Yamada pergunta o que ele achou dos pais dela. Ichikawa fala qual foi sua primeira impressão e o que achou deles depois de um tempo, que era esperado dos pais dela. Yamada diz que eles falaram a mesma coisa, que perguntou para eles o que acharam dos seus amigos. O pai responde que esqueceu de pedir o código de amizade do garoto e espera que ele volte. A mãe fala que Ichikawa é parecido com ela. Yamada comenta que o pai dela o chamava de Yamada. Ichikawa percebe que ele havia lido o nome na blusa, e ela pede para ele visitá-la novamente. Ao voltar para a sala, Ichikawa encontra sua irmã bebendo. Eles brindam, e a irmã pergunta se ele pedirá a Yamada em namoro. Ichikawa diz que não tem ideia do que ela sente por ele ou quais são suas chances. A irmã diz que ele pode levar seu tempo, mas que ao mesmo tempo ele irá crescer e encontrar coisas que gosta e se diverte, que as coisas à sua volta mudarão, até os sentimentos dele irão mudar. Ichikawa nega, pois acredita que sempre irá gostar da Yamada, que sente que é a única coisa que está confiante, mesmo sem provas, mas ela vive em um mundo diferente do dele, que ela cometerá erros e seguirá em frente, que será amada e amará várias pessoas, e que se ela ir embora um dia, ela definitivamente se esquecerá dele. A irmã fala que isso nunca aconteceria, mas é interrompida por seu irmão gritando que não quer isso. Ela diz que ao invés de pensar em ter chances ou não, o importante é o que ele quer fazer, que tudo começa desse ponto. Ichikawa fala que quer ser o namorado da Yamada. Os irmãos morrem de vergonha. Ichikawa e Yamada vão para a escola juntos enquanto a garota pensa nos chocolates que dará para os garotos. Ichikawa pensa que nada garante que terão amanhã juntos, então pega a blusa dela e pede para ela não dar os chocolates. Ela fica feliz e concorda com ele. Ichikawa decide tentar um pouco o que quer. E esse foi o episódio 3.